Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque você assistiu o vídeo que eu gravei com o Flávio até o final, e aqui a gente vai passar pra vocês todas as nossas técnicas, principalmente o Flávio, que ele desenvolveu um método muito bacana para que você consiga ter um estudo mais produtivo e superar aí um ano de frustração por conta de uma prova que não foi tão bacana, para que você consiga o resultado necessário para a tua aprovação. Então, para todo mundo que assistiu o último vídeo até o final, Flávio, passe o seu ouro. Maravilha, maravilha. Obrigado aí pela apresentação novamente. E o que eu acredito que são técnicas importantes, e a técnica talvez que seja a mais importante que eu desenvolvi no ano em que eu consegui mudar realmente essa forma de estudar. Eu fiz uma análise muito precisa e muito realmente específica, tanto da prova da FUVEST quanto da prova do Enem, dos últimos 12 anos para o Enem e dos últimos, 20 anos da FUVEST. E com isso eu comecei a encontrar padrões. O que acontece? O pessoal fala muito sobre a prova mudar, que a prova estava mais difícil, mais fácil. Mas a estrutura da prova não muda. As formas como o conteúdo é cobrado, a profundidade que o conteúdo é cobrado, a forma como a questão é pedida no seu comando, nas suas alternativas, no texto de apoio, tudo isso se mantém de forma surpreendentemente constante. Então, quando você olha um espaço maior, então muita gente fala assim, olha, a prova foi muito diferente esse ano. Talvez ela foi diferente de um padrão dos últimos 2, 3 anos. Mas se você analisou todas as provas, desde 2010, por exemplo, 2011, você vai perceber que o padrão da prova não mudou muito não. É realmente uma coisa que às vezes oscila um pouco para cima, um pouco para baixo, mas segue realmente bastante constante. Então a primeira coisa que eu falo que é muito importante é entenda quais são os tipos de questão da prova do Enem. E o que são esses tipos de questão? Não são as questões em si, não é o conteúdo que cai nelas, mas é o jeito de cobrar. Eu dou um exemplo. Em matemática, por exemplo, tem uma questão que eu chamo foque no gráfico. É uma questão que cai todos os anos, esse ano deve ter caído umas 6 ou 7 questões, que vai falar especificamente de um gráfico, e os gráficos eles têm sempre o mesmo padrão. Vão ter 3 ou 4 tipos de gráfico, vai ser um gráfico de barra, vai ser um gráfico de linha, vai ser um gráfico de despesas e receitas. Já tem um padrão de gráficos que cai todos os anos no Enem, que se você já viu uma questão parecida com aquela, você resolve a nova questão muito rápido. Então, muita gente vai resolver uma questão do Enem inédita ou nunca viu essa questão e demora às vezes 5, 6, 10 minutos para resolver porque fica brigando com a questão. Se você conhece os tipos, por exemplo, o tipo foque no gráfico, sabe que você tem que resolver ela logo no começo porque ela é uma questão fácil e sabe como é que é o padrão da questão, você resolve ela super rápido, em 1, 2 minutos. A mesma coisa tem a questão enciclopédia, que é questão também, um tipo de questão de matemática, que são aquelas questões com textos gigantescos, como aconteceu na questão de marketing desse último ano, né, que teve na prova de 2022, teve uma questão de marketing digital. Ela era gigantesca, ela não era difícil, mas ela ia tomar muito do seu tempo. Então, o que eu fiz na resolução da prova, que eu fiz a prova esse ano? Eu resolvi ela no fim, eu deixei ela como uma das últimas questões para resolver. Por quê? Porque você não pode perder tempo com esse tipo de questão. Então, entender esses tipos de questão, entender como a prova é estruturada, me ajudou muito a conseguir ganhar tanto tempo na hora de resolver as questões, quanto também segurança de que eu estava fazendo o caminho certo. Quantas vezes, para o pessoal que já tem um pouco mais de prática, você viu uma questão na prova e falou, caramba, eu lembro de uma questão parecida do ano 2017. Pode ver que todo mundo que passa, todos esses pessoais que faz vídeos no YouTube, etc., eles falam muito isso, né? Olha, essa questão me lembrou uma questão de 2017. Como que a pessoa sabe? Porque ela fez tantos simulados, analisou com tanto cuidado esses simulados, que ficou trivial, né? Ficou fácil de identificar esses tipos de questão. Então a dica que eu dou é, se você não tem os seus próprios tipos de questão, procure isso, entenda quais são os tipos, ou realmente procure você na prática, faça provas antigas e sistematize. Não apenas faça a prova e depois deixe por isso mesmo. Comece a entender, olha, as questões de gráfico elas caem sempre nesse modelo. Deixa eu entender aqui. Essa questão aqui ela já caiu em 2017, mas eu lembro de 2020. Deixa eu olhar aqui uma questão parecida com essa. E vai começando a compilar esses tipos de questão, que isso vai ajudar muito na hora da prova. Você chegou a usar isso, Felipe, na hora da sua prova? Com certeza. E, nossa, eu tô até vindo vários flashbacks aqui na mente, porque isso é muito real. Quando eu falei que esse ano tiveram muitas questões que eu achei questões clássicas, mas é por isso, por conta dessa prática de simulado. Você faz tantas provas, que você já olha, essa questão aqui, como você falou mesmo, olha, é parecida com a de 2014, essa daqui é parecida com a de 2017. Inclusive, nossa, todo ano acontece isso, gente, principalmente na prova de matemática, é mais fácil de você identificar. Caiu uma questão de você seguir um caminho, você tinha que dizer as letras que era pra você seguir o caminho. Não sei se você viu esse ano,
E já caíram várias questões desse jeito. É lógico, você vai identificar os padrões e à medida que você for se preparando ali durante o ano, você vai também aprendendo a resolver cada um desses padrões. Porque também não adiantaria muito, né, você saber que aquele tipo de questão cai bastante, saber que vai cair, mas não saber fazer. Mas durante a preparação você vai aprendendo. E o fato de você saber fazer a questão, saber que você vai encontrar, te dá uma confiança muito grande para fazer a prova. Exato, eu chamo isso do GPS da prova, assim, é como se você tivesse, quando você não tem os tipos de questão, é como se você tivesse andando numa rua procurando placa e tentando entender. Você vai demorar mais, você vai errar o caminho em algum momento, você vai acabar entrando numa rua contramão. Agora, quando você tem um GPS, cara, é só você seguir o GPS. Os tipos de questão são mais ou menos isso. E eles podem vir pela prática ou você pode pegar os tipos de questão de outra pessoa, pegar os tipos de questão que já estejam prontos também. Então essa é a primeira dica, a primeira técnica que eu falo. Conheça a prova como se ela fosse assim a palma da sua mão. Você tem que conhecer ela muito bem, você tem que ter realmente isso muito bem desenvolvido e, logicamente, isso se ganha com muita prática e também pegando aí os tipos de questão de outras pessoas. Eu vi uma questão esse ano em natureza que era assim, ela falava de uma deficiência que ia ser na produção de eritrócitos, né? Eritrócitos são as hemácias jovens. E perguntava basicamente o que isso vai acarretar no corpo. E aí tinha lá várias opções, aí tinha uma relacionada a transporte de oxigênio. E, nossa, é um conteúdo muito específico, tipo, como é que vão me cobrar isso? Eu tô aqui estudando o sistema hematopoético para biologia, como é que vão cobrar? Mas o Enem tem esse modelo de questão, é um modelo de biologia, é assim, e já caíram algumas, eu posso até achar depois, se eu achar na edição e colocar aqui, mas ele te diz que alguma coisa está em falta, uma estrutura, você tem que saber o que é aquela estrutura, para que aquela estrutura serve, ele vai te perguntar, se está faltando, o que vai acontecer? Então, tudo isso, assim, em todas as provas, não só em matemática, mas em natureza, linguagens humanas, essas questões seguem um modelo. Perfeito, perfeito. E com certeza em física também teve questões de física muito de modelo, uma de quantidade de movimento que é bem padrão do Enem cair. E de novo, não é porque a questão é difícil que ela não é necessariamente um modelo, entendeu? O Enem ele vem ficando mais conteudista, principalmente em natureza, e a gente já sabe disso. Então, estar preparado para esse nível de conteúdo é importante também. Mas passando para a segunda dica, que até entra um pouco como gancho desse ponto que eu falei sobre o conteúdo, é o seguinte: o primeiro semestre é o mais importante. Por quê? O que eu falei, né, antes sobre a minha história? Logo em novembro, quando eu descobri o meu resultado ruim na FUVEST, em dezembro eu já comecei a procurar realmente meios de melhorar e aí a partir daí conseguir lá para junho, julho já estar num ponto muito bom de resultado. Qual que é um erro muito comum que as pessoas fazem? Elas esperam demais para começar a estudar. Então, por exemplo, deixa dezembro passar e janeiro porque ainda não saiu a nota. Daí sai a nota em janeiro. Daí deixa fevereiro e março porque ainda não foi o SISU. Daí vem o SISU. Quando chegou o SISU e terminou o ciclo do SISU completo, às vezes você já está em abril, maio, você perdeu metade do ano. E muitas vezes o concorrente não perdeu metade do ano. Essa é a grande questão. Você ficar esperando a sua nota, principalmente se você sabe que sua nota tem pouca chance de você ser aprovado no curso que você quer, acaba sendo um certo tiro no pé, né? Porque você perde muito tempo de estudo e perde sem estar fazendo nada no lugar, né? Não é que você está, às vezes, se ocupando com outra coisa. Você está apenas esperando uma nota que muitas vezes seria muito melhor você já começar a estudar. E beleza, se você passar na faculdade, muito bem. Você estudou um pouco mais, você não vai perder esse estudo. E se você não passar, você já vai estar super bem preparado para continuar ao longo do ano. O que eu falo é que no primeiro semestre é um momento de experimentação. Você vai experimentar novas técnicas, vai experimentar um novo método e você não tem medo de errar. Vamos supor que eu te falo que o método ideal para estudar matemática é o método que eu chamo de PAPA, né, que é o método passivo-ativo, passivo-ativo. Você começar a estudar com esse método em setembro é um pouco perigoso, porque pode ser que você não se adapte muito bem, pode ser que não seja o melhor método para você. Mas se você tentar isso em dezembro, em janeiro, aí você vai ter muito mais tempo para dizer assim, olha, esse método não funcionou muito bem dessa forma, mas eu posso modificar aqui, posso modificar ali, deixa eu procurar formas de melhorar o método. Ou até não, você fala, não, o método ele funciona, mas eu preciso de prática nele, eu preciso de 2 meses para conseguir pegar o jeito. Você tem esse 2 meses para pegar o jeito porque você está com tempo mais de sobra. É muito melhor você se preparar para o Enem com 1 ano do que se preparar para o Enem com 6 meses, com 3 meses. E outra característica que a gente tem, eu acho que isso todos nós temos, né? Que a gente procrastina, né? Então se a gente tem 1 ano para estudar para o Enem, a gente vai jogando isso para frente. Daí no começo a gente estuda daquele jeitinho, 2 horinhas por dia, 1 hora, um estudo bem passivo, assiste uma videoaula aqui, uma videoaula ali. E não é assim que você tem que estudar.
Você tem que estudar com estudo ativo, um estudo com rotina, com cronograma, sabendo o que você está fazendo, tendo um cronograma adaptado às suas necessidades, tendo um cronograma que seja personalizado. Então você tem que saber quais são as suas dificuldades. Você acabou de fazer uma prova. Se você usar todo o feedback que você teve dessa prova para melhorar, o quanto que você não consegue melhorar? Se você olhar cada questão que você errou, não como um obstáculo no seu caminho, mas como o caminho em si para você conseguir chegar onde você quer, o seu resultado vai melhorar muito. Então agora é o momento de você descansar um pouco, logicamente, não é o momento de você já começar a pirar pro Enem logo na semana pós-Enem, mas é para você fazer um descanso e depois voltar, nem que seja aos poucos, a começar a pensar e falar, olha, e agora, o que eu faço? Começa a olhar isso. Começa pela prova do Enem que você fez agora. Analisa seus erros, pega o gabarito oficial quando ele sair e olha, tal questão eu errei porque eu não sabia o conteúdo. Se eu tivesse estudado o conteúdo, eu teria acertado? Sim. Então é um conteúdo para você estudar, simples assim. Percebe? Por exemplo, principalmente a prova de natureza. Ela foi difícil? Foi. Mas eu não vi nenhuma questão de natureza que se você não soubesse o conteúdo você não acertava. Não foi uma prova mal feita, foi uma prova difícil. Foi uma prova com conteúdos específicos. Mas se você tivesse estudado, por exemplo, o ciclo de Krebs, você acertaria aquela questão da fosforilação oxidativa. Se você tivesse estudado sobre vacinas e sobre como os vírus funcionam, você acertaria as questões de Covid. Então, o ponto é difícil a prova? É, mas é difícil para todo mundo e você sabe o quão difícil é. Então dá para você se preparar e o primeiro semestre é o momento para você começar a se preparar com técnicas boas, com um bom cronograma, com um bom planejamento, com boas técnicas de estudo, porque quando você chegar no meio do ano, você já vai estar num patamar que você nem imagina que você era capaz de chegar. Gosto de dizer, tem um cara que fala muito na internet, chamado David Goggins, eu gosto muito dele, e ele fala que a gente usa só 40% do nosso potencial. E quando a gente chega perto desse 40%, começa a vir um desconforto muito grande, e a gente para. E a maior parte das pessoas nunca passa desses 40%. Quando você sentir desconforto enquanto você estiver estudando, esse é o momento que você tem que insistir. E não um desconforto físico, né? O desconforto eu quero dizer aquele desconforto mental mesmo, de você falar assim, nossa, tá difícil de entender. Esse é o momento que você tem que falar assim, não, é agora que eu preciso realmente entender. Porque se você está estudando só de forma confortável, provavelmente você não está realmente aprendendo, você só está reforçando coisas que você já sabe. Então o aprendizado ele tem que ter um certo nível pequeno de desconforto, que seja não tão desconfortável que você não consiga estudar, mas também não tão confortável que seja fácil demais. Exatamente. E, nossa, você falando me lembra muito, assim, essa questão da procrastinação, do tempo. Tem essa questão, a gente chega nesse ponto do desconforto, mas é obrigado a seguir adiante. Eu acho que no Enem isso é super possível também quando você estuda com uma estratégia, porque numa estratégia você estabelece metas, né, também. Porque eu acho que um problema também é você estudar, primeiro, se você não tiver essas pequenas metas ao longo da tua preparação, de onde você tem que ir chegando à medida que o tempo for passando, não é pra você achar que você vai começar a estudar hoje que amanhã você vai estar acertando 45. Mas também não é pra você achar que você vai começar a estudar hoje que amanhã você não tem obrigação de acertar nada. Exatamente. Isso é muito importante e eu até coloco um último gancho para a técnica número 3, que fala sobre gerenciamento de tempo, né? Eu vejo que assim, os maiores problemas que existem no vestibular em primeiro lugar, gerenciamento de tempo, e em segundo lugar, conteúdo. Porque assim, o que eu mais ouço nesse ano, eu fiz também o vídeo das minhas primeiras impressões, e deve ter aparecido mais de 100 comentários exatamente dessa forma. Eu não consegui ter tempo de terminar a prova. O tempo me prejudicou, eu não estava com prática, a prova foi muito rápida, a prova foi muito longa, foi muito extensa, etc. Mas todos os anos é assim. Não é como se esse fosse o primeiro ano que a prova do Enem fosse assim. Não foi uma surpresa a prova ser longa. Então acho que esse é um ponto muito importante. Existem variações, mas você precisa estar preparado com uma estratégia que priorize o que é mais importante para o Enem. E como a gente tem a TRI, o que é mais importante? Acertar questões fáceis. Então isso até já está um pouco manjado, a estratégia genérica. Existe uma estratégia mais específica que eu chamo do método das 3 passadas, mas de forma bem geral, o que é? Você prioriza o tempo nas questões fáceis e as questões difíceis muitas vezes você não faz. Porque pensa assim, se você acertar 30 questões e tiver uma boa coerência, você ficar com 700, por exemplo, em natureza, vamos supor. Se você acertar 31 e essa uma for difícil, você fica com 702. Se essa uma for fácil, você fica com 720. Então, a TRI ela vai priorizar que você acerte as questões fáceis e não as difíceis. Não é que você tem que deixar em branco as questões difíceis, não é isso. O ponto é, você não tem que gastar tempo com elas. Então, se tem uma questão que você sabe que você não tem um conhecimento, como de física, por exemplo, e você fica insistindo nela e perde 10 minutos, você deixou de gastar o tempo na questão de matemática que vai
ser a questão fácil que vai fazer você perder ponto na TRI. Então, esse é um ponto de estratégia de prova que não adianta só você entender, você tem que entender, mas você tem que praticar. E não é praticar na véspera, é pegar o método um dia antes da prova e querer usar. É começar agora que a gente está em novembro, dezembro, e já praticar em simulados, provas antigas. Tem muito simulado aí na internet de Enem, tem muita prova antiga do Enem, deve ter mais de 30 provas antigas, né? Considerando PPL, digital, etc. Então é o momento de você realmente começar a fazer esse inventório, entender assim, o que aconteceu, o que realmente está acontecendo de problema de estratégia de prova. Por que estourou o tempo? Faz essa análise. Então, realmente, a TRI existe por vários motivos, mas um dos motivos é esse, é você aprender a priorizar. É você aprender que a prova é um tempo limitado, você não tem tempo infinito para fazer. Como que você vai lidar com isso? A vida é muito assim, né? A gente não tem o tempo que a gente quer para fazer todas as coisas. Como que você prioriza o que é mais importante nesse contexto? Então acho que essa é um pouco da técnica número 3, e realmente acho que isso encapsula um pouco de tudo que é importante numa estratégia boa de prova. Uma estratégia boa. Gente, eu sou suspeito pra falar, porque assim, se você entrou nesse vídeo e você já me conhece há mais tempo no canal, você sabe que eu usei inclusive o treinamento do próprio Flávio durante a minha preparação do vestibular, e tudo isso foi passado e eu consegui aplicar. Eu ainda comecei um pouquinho depois, né, que eu acho que eu comecei o teu treinamento, assim, era tipo abril, maio, quase no segundo semestre. Mas ainda assim eu consegui aplicar várias coisas de treinamento, de priorização que me ajudaram bastante, que são dicas que hoje em dia eu passo no canal e que algumas dicas em essência eu uso até na faculdade. E aí, gente, fica também a minha recomendação aqui. Assim como eu usei e me ajudou muito, eu acho que o treinamento do Flávio é super bacana para quem principalmente vai começar a estudar agora com todo esse gás, que tem tempo daqui até o próximo Enem, que vai ser o último nesse modelo que a gente conhece. É bacana frisar isso. Até a segunda ordem vai ser o último nesse modelo que a gente conhece. E para você... E para você que chegou aqui até o final desse vídeo, você vai receber uma premiação pelo teu engajamento, que é o seguinte, uma condição super especial que não vai se repetir daqui pra frente, que são 25% de desconto se você quiser adquirir o treinamento. E é bacana frisar também que nesse momento são vagas limitadas, tá, gente? O curso vai fechar na sexta-feira que vem, essa turma. Então, se você tiver interesse em começar os teus estudos agora, nesse final de ano, para você começar aí com o pé direito e ter bastante tempo para você conseguir fazer toda essa aplicação dos métodos e conseguir ter um avanço significativo nos estudos, aproveita essa condição especial de Black Friday, que não vai se repetir, e também lembra que são vagas limitadas. Sexta-feira agora o curso fecha, então eu vou deixar o link aqui na descrição para você que chegou até o final, você descobriu sobre essa condição especial, então você pode clicar e aproveitar, o link tá aqui na descrição. Perfeito, e até trazendo um pouco do que é esse treinamento, né? Muita gente me pergunta assim, cara, você vai ensinar matéria, vai ensinar conteúdo? Não é a ideia é eu te dar uma estratégia completa, do começo ao fim, de tudo que eu acredito que é importante para você montar um cronograma personalizado e adaptativo, porque cada pessoa é única. Você pode estar no nível básico, pode estar no nível intermediário, você pode estar no nível avançado, o cara está quase passando, como era o caso do Felipe. Ele conseguiu aproveitar, por quê? Porque o cronograma se adapta. Ele vai pegar as suas dificuldades, identificar cada uma delas, e a partir de uma metodologia que eu criei, você vai conseguir colocar todos os conteúdos que são mais prioritários para você estudar numa ordem específica. Isso é muito importante, porque não adianta você pegar um cronograma de um cursinho, um cronograma genérico da internet e colocar para você estudar ali um número de horas de matemática, um número de horas de física. Porque às vezes o seu problema é apenas física, às vezes o seu problema é apenas matemática, às vezes o seu problema é apenas ciências da natureza. Não adianta você ficar colocando tempo em todas as matérias quando o seu foco é especificamente algumas delas. E essa é a primeira parte, né, uma parte mais de ensinar técnicas de estudo, ensinar quais são as técnicas que realmente funcionam para cada matéria, mas tem a segunda parte, que é a parte que normalmente o pessoal mais gosta, que são todas as estratégias de prova, como o método das 3 passadas, os tipos de questão da FUVEST e das 4 áreas do Enem, e muito mais, assim. Eu já gravei mais de 30 lives também no canal do YouTube, que todas estão salvas no curso. Então isso é um conteúdo até bônus que eu deixo totalmente gratuito, um conteúdo além do que realmente está lá, e está sempre se atualizando. Então toda live nova que eu posto, eu tiro do YouTube e coloco lá, porque eu acho que são conteúdos muito bons. Então eu já falei sobre estudo por questões, já falei sobre os 3 níveis de estudo, já falei sobre motivação, já falei sobre tudo que vocês imaginarem, tá lá. Então é um curso muito completo, deve ter umas 35 horas de conteúdo, pelo menos. Então vale bastante a pena, e estou fazendo essa condição especial aqui, porque não tá fácil para ninguém, a gente sabe, né, que o pessoal tá realmente animado, engajado para começar a estudar,
Então 25% de desconto, cupom Black Friday. E como o Felipe falou, vou fechar realmente as vagas do treinamento na sexta que vem e provavelmente só abrirei em 2023. Então realmente agora é a chance para você se tornar um mestre no Enem, um mestre na FUVEST. Eu acho que vale super a pena a gente reforçando. Eu também usei esse método e me ajudou bastante. Às vezes a gente ignora, né? Eu não quero. Eu quero o cara que vai me ensinar a matéria. Às vezes os professores vão te ensinar matérias, enfim, do Enem, mas se você não tiver essa estratégia para fazer a prova, recai naquele erro que a gente falou durante todo esse vídeo, durante todo o vídeo passado, de você se esforçar bastante e acabar não sabendo aplicar da maneira que a prova exige. Então fica aí essa condição para você aproveitar. E eu até falo uma coisa, isso é muito importante. Se você chegou até aqui, eu já acredito que você realmente está interessado, mas não é fórmula mágica. Não é assim, muita gente espera que vai encontrar uma fórmula mágica, um método que não precisa estudar e que você consegue passar. O método, ele é só o caminho. Quem tem que traçar o caminho é você. Então, se você quer fórmula mágica, você quer alguma coisa que não seja realmente sentar na cadeira e estudar, mas apenas mudando a forma como você faz, esse treinamento não é pra você, assim, não é uma coisa, é melhor às vezes nem adquirir porque você vai ficar com uma expectativa errada. É um treinamento que vai te dar as ferramentas, mas você tem que traçar o caminho. E é importante isso, porque muita gente tenta vender fórmula mágica e vou te dizer, não existe fórmula mágica pro vestibular. Todo mundo que passa teve muito esforço envolvido. Com certeza, gente. Assim, se você está procurando fórmula mágica, eu não te recomendo adquirir esse treinamento e nenhum outro. Porque, por mais que a pessoa te diga que essa fórmula mágica não existe, se existisse, né? Não teria tanta gente aí tendo dificuldade com o vestibular. Eu espero muito que a gente tenha conseguido passar algumas coisas nesses 2 vídeos que a gente gravou, da nossa história, do nosso momento de superação, do que a gente fez depois dessa reprovação, e que você consiga ter tirado algum ensinamento com esses 2 vídeos. Comenta aqui embaixo o que você achou e, mais uma vez, não deixe de aproveitar a condição especial que tá por tempo limitado, clicando no link aqui da descrição. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E obrigado, Flávio, por ter participado. Obrigado, Felipe. Um abraço a todos. E tchau.